De volta aqui com o nosso programa de prosperidade. Eu quero falar para você hoje um pouquinho do ambiente à sua volta, para quem quer prosperar, para quem quer buscar a riqueza em todos os aspectos da sua vida, mental, emocional, físico e espiritual. Você precisa prestar muita atenção com o ambiente à sua volta. Bom, é uma questão que realmente vem para o despertar nessa lei da atração, é quando a gente busca ter coerência daquilo que a gente deseja ter, ser ou realizar na nossa vida. E essa busca de coerência, muitas vezes, ela não bate aqui no nosso consciente como algo normal. Ela precisa ser reformada, reformulada, testada, aprovada, ou seja, ela precisa ser, calejada, criar sinapses para que você comece a enxergar aquilo que não era tão óbvio, até porque se você vai sair de um estado atual para buscar um outro estado, você não pode pensar nas mesmas formas ou do mesmo jeito ou ser a mesma pessoa que você está sendo agora. Então, isso exige mudança. E eu lembro muito bem na minha vida que quando eu estava numa expansão de consciência, um trabalho de expansão de consciência, veio muito claro para mim que eu precisava dar sequência à minha evolução e sair de casa. E dessa vez, sair de casa não era sair para um relacionamento, não era sair por uma confusão ou colocar o fone de ouvido e sair para caminhar na rua, não. Era simplesmente eu pegar minhas coisas e sair de casa e me entregar para a vida, que era o que? Particularmente quebrar as minhas pontes. Quando a gente fala em quebrar ponte, destruir pontes, existe uma história que tem a ver com navios, e tem a ver com pontes. Na Segunda Guerra Mundial, um comandante, general, não lembro muito bem, mas o contexto você vai entender, ele fez os soldados atravessarem uma determinada ponte e aquela ponte era a única forma deles retornarem. E aí o general falou para o seu cabo e falou para ele, vai lá e explode aquela ponte. Ele falou, mas general, tá louco? Se a gente acontecer alguma coisa, a gente não tem por onde voltar. Ele falou, esse é o objetivo. Teu caminho é aquele, é o norte. Lute pela sua vida. E aí a briga muda, né? O trabalho emocional, tudo mais muda todo de figura, né? E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu conheci essas histórias, chegou um determinado trabalho de expansão de consciência, onde você recebe muito download de informações divinas, e eu, nesse trabalho, eu recebi a informação de que eu precisava sair de casa. E isso significava quebrar as minhas pontes, queimar os meus navios, ou seja, eu não teria mais para onde voltar. Por quê? No trabalho mostrou para mim claramente que, né, na visão mental que eu estava criando, que aquilo que eu desejava eu precisava dar um passo além, com coragem. E uma questão interessante para a gente entender de coragem é que coragem ela não vem quando você não tem medo. A coragem ela consiste em você mesmo com medo fazer o que precisa ser feito. E eu saí daquele trabalho, como todos os trabalhos da qual eu recebo uma inspiração divina e crística, eu saio executando, e aquele não ia ser diferente. E eu falei, caramba, então quanto antes eu pudesse executar aquilo, eu tinha que fazer. E aí eu comuniquei a minha mãe, comuniquei a minha família, a minha irmã até falou, tá maluco, não dou um mês pra você voltar para casa, olha só, você tá sem clientes, você tá com poucas condições, que é isso, o que está acontecendo? Minha mãe também, meu filho, você tem certeza? Minha mãe, eu tenho certeza absoluta, a senhora fica tranquila, eu te amo, eu agradeço muito, tal. E eu tive a inspiração de um amigo meu, Daniel, que ainda me somou comigo, né? O Daniel, inclusive, bem mais novo do que eu, e somou nessa força comigo e falou, irmão, eu estava sem carro, eu estava sem nada, enfim, eu tinha voltado para casa da minha mãe depois de um relacionamento quebrado e já não tinha mais nada, profissional e financeira, tinha poucos clientes. E aí eu não tinha carro, não tinha nada, eu falei, eu preciso encarar isso. E esse meu amigo Daniel falou para mim, cara, se você quiser eu te ajudo com a tua mudança. Eu falei, Daniel, é só mala, não tem nada físico, eu vou para um quartinho. E eu loquei um quarto num lugar que eu encontrei, que era um lugar bacana, mais próximo de uma região que eu queria. E aí que eu falo para você, eu dei esse primeiro passo, eu fiquei nesse quartinho, eu lembro que uma hora fui deitar no colchão, o colchão era de palha. Eu falei, eu não acredito nisso. E assim, não fiquei numa espelunca, mas eram vários quartinhos assim, e na minha situação, quando eu percebi, eu tinha um chuveiro que eu tinha que tomar banho por 10 minutos, senão ele desligava, o colchão de palha, eu falei, caramba, o que eu fiz? Falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Mas eu sei o que eu vi. Comecei ali, aquele primeiro passo, e de repente uma amiga minha venezuelana, Patrícia,
ela ligou para mim e falou: mano, o que você tá fazendo? Eu falei: tô aqui assim, essa semana, eu tô indo viajar, você não quer ficar um período no meu apartamento, você economiza. Eu falei: tá. E eu fui pro apartamento dela, saí daquele quartinho, foi uma benção. Saí do quartinho, fui pro apartamento dela, que era de frente com um parque, assim, com um lugar turístico aqui na minha cidade, em Curitiba. E eu olhei aquilo e falei: é aqui mesmo. Falei: benza a Deus, tô indo, tô vindo. E depois eu tive uma proposta dela de pagar um aluguel e ficar no apartamento. Eu falei: sensacional. E ali eu vivi muito tempo e ainda estava na faculdade cursando ciência política, que era um desafio grande para mim ainda. E aí eu falei: não, é isso mesmo que eu vou fazer e tô indo. E ao mesmo tempo eu comecei a angariar e ali consegui um cliente grande, consegui outros clientes e começou as coisas mudarem. Aí depois eu fui conhecer a minha esposa, minha atual esposa hoje, e de lá eu saí e fui morar com ela e depois foi só alegria e prosperar. E as coisas foram melhorando na nossa vida porque a gente tinha o quê? O mesmo princípio de pensamento de prosperidade, e nós tínhamos algo em comum em relação às nossas crenças espirituais. E isso só veio a fluir. A minha esposa era uma amiga minha que eu já conhecia há muito tempo, dentro desses trabalhos de expansão de consciência, e ali a gente se reencontrou. Foi maravilhoso. O que eu quero dizer para você com a minha história, para que você possa se inspirar? É que eu não sei qual ponto da tua vida onde você está, mas o que eu quero dizer é que o ambiente ao seu redor está moldando a tua realidade, moldando a sua frequência vibracional por meio da própria epigenética. Ou seja, lembra que eu falei que teu cérebro, a capacidade do teu cérebro da plasticidade neural cerebral? E a epigenética, que é o ambiente ao seu redor, pode modificar também o teu comportamento, a forma como que você pensa e reage em relação a tudo. Então é muito importante, se você quer prosperar, você precisa dar passos que vão exigir de você, mesmo com medo, encontrar a coragem para fazer as mudanças que você precisa fazer. Quando eu falo em coragem para fazer as mudanças que você precisa fazer, é mexer diretamente no núcleo da Matrix e você modificar os códigos que estão rodando no piloto automático dentro de você. Quantas vezes você, saindo da sua casa, no ambiente que você está, ou até mesmo dentro da sua casa, você se sente mal, você não se sente pertencente a esse ambiente, ou pior, quando você vai em determinado local, até cumprir um serviço social, por exemplo, se você vai no cemitério, você se sente até atacado, até porque a gente sabe que relações espirituais existem, então você precisa ter uma postura e saber como isolar o seu campo. Mas muitas vezes você está caminhando ou você vai fazer uma visita a algum lugar e você vai para aquele local e não se sente bem. Então você concorda comigo que existe uma frequência vibracional ali que não é legal. Ao mesmo tempo, se você for trabalhar isso no campo da neurociência, você vai entender que o teu sistema reticular de ativação, ou seja, o teu porteiro, o teu alerta, o teu sistema também de luta ou fuga, ele gerou uma campainha ali que pode ter alguma coisa estranha aqui. Então você sente isso. O sistema reticular de ativação é algo que você, é como um porteiro. Quando você ativa uma percepção ou uma vontade, por exemplo, você quer comprar um carro de um X modelo e você passa a ver várias vezes esse carro na rua, até porque você ativou esse campo. Então você diz para o teu porteiro que todas as imagens relacionadas àquilo podem entrar. Ao mesmo passo também, quando ele não encontra algo coerente com a tua realidade, ele também aciona o teu sistema de alerta. E é isso que é a função do teu sistema reticular de ativação. Então, dentro disso, a gente conhece os campos neurovibracionais, que é um apanhado inteiro que a gente fala isso desde a lei da atração até mesmo com a frequência vibracional ou com a PNL. Esses campos neurovibracionais têm a ver com esses locais onde você não se sente bem. E se você está buscando prosperar, você precisa o quê? Se familiarizar, criar um ambiente favorável com aquilo, com aquela realidade que você está buscando. Então, por exemplo, quando você está pensando em adquirir determinado carro e você está fazendo uma mentalização para ter esse carro. Toda vez que você for sair na rua, muitos dos modelos desse carro vão acabar aparecendo o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque você permitiu com que o teu porteiro, ou seja, o SRA, o Sistema Reticular de Ativação, desse autorização para aquela imagem entrar. Isso significa que o teu foco, onde você pôr foco expande, está cada vez mais próximo do teu objetivo. Então isso é interessante. No outro lado também, quando você perceber que
algumas coisas que não estão legais estão cada vez mais próximo de você, é porque talvez o teu foco esteja ali. E isso vai te proteger quando você tiver a consciência, ou seja, a presença divina, a consciência de saber como interpretar os seus campos ao seu redor. Então, dentro da realidade que eu buscava um outro ambiente, um outro local para que eu pudesse prosperar. E aí eu pergunto, o ambiente que você está, o local que você está, ele é favorável àquilo que você deseja chegar? Se ele não for, você precisa urgentemente começar a dar os primeiros passos. E os primeiros passos não significa que você vai sair da sua casa hoje ou amanhã, mas considere pensar nisso. Os primeiros passos partem do princípio que você precisa o quê? Começar a frequentar os ambientes que você quer se relacionar. Então você vai precisar começar a frequentar restaurantes melhores, nem que seja só para passear e tomar um suco. Vai precisar começar a frequentar locais, bairros, saia para caminhar, pegue um ônibus, um metrô ou um carro, coisa parecida, vá para em determinado lugar e comece a caminhar na rua, comece a olhar as casas, comece a se imaginar como seria morar ali ou num ambiente desse. Eu lembro muitas vezes que antes de a gente morar nessa casa aqui, eu estava lá com a minha mãe e eu falei para você daquela árvore do parque que eu parava para meditar. Eu parava naquela árvore, parava numas pedras e eu ficava me imaginando morando ali, cara. Como seria morar ali? Por incrível que pareça, olha como é sagrado. Não fui eu que encontrei a casa onde eu moro. Foi minha esposa. E essa casa, ela é vizinha desse parque hoje. Então, é a materialização de um sonho lá atrás, concretizado hoje. E daqui a gente expande para algo muito maior e muito melhor. Então, essa busca que eu estou falando para você, esse campo que a gente fala vibracional, que você precisa entender que está circulando ao seu redor, assim como circula aqui no éter, a comunicação do Wi-Fi, esse vídeo, está tudo aí, esse campo que a gente ressoa para o universo, ele está voltando para nós. Só que a gente precisa dar o primeiro passo e encarar a verdade. E a verdade muitas vezes é que o ambiente à sua volta está moldando as suas atitudes, fazendo você ser essa mesma pessoa. Então, para isso, o primeiro passo que você vai precisar dar agora, a partir do diante daqui desse vídeo, é começar a modificar a pessoa que você quer ser. O universo, eu já falei isso no outro vídeo, ele não entende o que você quer, ele entende o que você é, o ser. Então, se você é próspero, você precisa frequentar lugares prósperos. Porém, eu pergunto para você, ou se você está me assistindo dentro de um local que você ainda tem esses pactos emocionais, são pactos familiares, essas crenças embutidas, ai, mas eu não saio do meu bairro, ai, mas eu não largo os meus amigos. E eu não estou falando para você sair do seu bairro ou largar os seus amigos, eu estou perguntando para você aonde você quer chegar. Porque determinando a tua resposta agora e objetivando isso com a consciência, com a responsabilidade de que é você que está criando o teu caminho, não adianta a gente culpar o vizinho. E eu não estou falando para você aqui desfazer suas amizades, mas muitas vezes a epigenética ela entra nessa relação. Ou seja, o ambiente, as pessoas, o circuito à sua volta moldam as suas atitudes e, consequentemente, a sua realidade, quem você é para o mundo. Então, quando a gente olha aquela frase que não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Não existe isso na Bíblia. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Não tem a ver com a Bíblia não, mas tem a ver com essa relação que a gente é realmente. Nós somos o percentual das 10 ou 50 pessoas mais que a gente se relaciona. Então nós somos isso. Então eu pergunto para você, no seu campo neurovibracional, no seu campo morfogenético, quem é a pessoa que você deseja ser e qual é o ambiente que você precisa começar a frequentar para conhecer, para poder ser. Então, pensa nisso e eu vou deixar você aqui com essa reflexão, mas lembre-se, antes disso, lembre que a prosperidade tem a ver com a reciprocidade. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você compartilha, mais o universo te traz dessas bênçãos. Então eu vou te pedir aqui para que você dê um triplo C, curta, compartilhe, comente, dá uma olhada nos links aqui abaixo que eu tenho para você aqui, áudios de programação neurolinguística da gratidão, para que você possa encontrar o seu
no seu ponto de equilíbrio, agradecer aquilo que você tem para que você possa dar o próximo passo. Então lembre-se, curta, comente, compartilhe. Eu sou Genaro Vela e eu te vejo aqui no nosso próximo vídeo. Até mais. Bom, eu fiquei extremamente surpresa, satisfeita e feliz com o resultado. Você se transforma, você evolui, você deixa tudo aquilo para trás e começa a seguir o novo para frente. O primeiro dia foi incrível, porque eu não imaginava que eu teria um poder de concentração tão gigante. E com o áudio do Genaro, eu consegui realmente entrar nos códigos que existem no áudio. E mudou imensamente a forma com que eu levo o meu dia a dia agora. Uma ferramenta incrível que tem um poder imensurável, assim, sem preço. Todas as palavras que ele coloca nesse áudio parece que eram para mim, assim, sabe? Eu fiz realmente uma reprogramação na minha vida desde que eu comecei a ouvir. Percebi que eu me aprofundei nesse sentido, como se eu tivesse entendido o real significado da gratidão. Isso tem melhorado a minha autoestima, as coisas têm se facilitado no meu dia a dia. A gente sai da frequência da falta para ir para a frequência da abundância, da prosperidade. E até tive a sensação de estar, de entrar na minha mente mesmo. É simples, porque basta você ouvir, você nem precisa estar muito concentrada. Tem sido sensacional, né? Eu quero agradecer o Genaro. Como se eu percebesse mais detalhes sobre as coisas, como se eu olhasse as coisas de uma maneira diferente. Então, porque realmente é uma mudança de mindset, né? Tá transformando a minha vida. Já emanando aquilo de imediato, como se tivesse sido brotado em mim, né? Fez um diferencial muito grande de elevação de frequência, de melhora de autoestima. Mudou bastante a minha mentalidade. Durante o dia eu consegui ser mais grato pelas pequenas coisas que foi acontecendo. E reconhecer, né, tudo que a gente tem, tudo que a gente é. Evoluir, a mudar, a conquistar. Muito obrigado, Genaro Vela. Muito obrigado mesmo. Gratidão. Tá transformando muito a minha vida. Gratidão, Genaro. Conseguir olhar para minha vida, conseguir olhar para mim e conseguir verdadeiramente agradecer. Esse áudio realmente foi um diferencial na minha vida. Com certeza, para mim, tem feito uma grande diferença na minha vida. Então, só gratidão por isso, por esse trabalho incrível, né, que você está fazendo. Que é uma tecnologia muito poderosa e que pode mudar realmente a vida. Então, eu super recomendo e espero que vocês que vão acessar essa ferramenta aí possam também conseguir chegar nesse nível de consciência que, ao chegar, não tem mais volta. Se permita a passar por essa programação mental.